os três corpos do homem. O problema dos corpos humanos tem uma longa e confusa tradição, baseada em revelações antigas e entremeada de superstições populares. Na tradição cristã, afirmou-se a teoria dos dois corpos referidos pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios. O corpo animal, o material, e o corpo espiritual. Kardec pesquisou o assunto com a insistência e o rigor que o caracterizavam e chegou a conclusões objetivas de que o homem é dotado de três corpos, que são o corpo animal, ou material, mencionado por Paulo, que é o corpo orgânico sujeito à destruição pela morte. O corpo espiritual, referido por Paulo, que Kardec verificou tem uma constituição semimaterial, com energias espirituais e materiais em mistura, destinado a ligar a alma ao corpo e a servir à ressurreição logo após a morte. Esse corpo não está sujeito à morte material, mas à transformação após a morte para servir na ressurreição. E sujeito à destruição por abusos do espírito no plano espiritual inferior. E as modificações exigidas por futura reencarnação, para adaptar-se a novas formas e a novas determinações genésicas e hereditárias. O corpo espiritual superior, desprovido de matéria, em que o espírito, livre daquele envoltório, vive a vida eterna de que falam as religiões. Esse corpo é inacessível à nossa percepção, a não ser como uma centelha etérea, segundo a expressão kardeciana. É o corpo natural do espírito em seu estado de pureza espiritual e só pode ser usado pelas entidades que atingiram a finalidade das reencarnações, deixando o plano da erraticidade. A trindade humana, constituída de espírito, perispírito e corpo, realiza assim a transformação de que trata o apóstolo Paulo, atingindo a síntese suprema da evolução nos corpos inferiores. Dessa maneira, o corpo espiritual superior reflete em sua estrutura angélica, real e indestrutível a trindade universal de Deus, Espírito e Matéria. A trindade doutrinária de ciência, filosofia e religião. São essas duas trindades superiores referentes à concepção do cosmos e à concepção da doutrina espírita. Temos assim a comprovação no mais alto plano da realidade espiritual do princípio doutrinário enunciado em O Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia no universo. Por outro lado, essa comprovação de eterna sequência das coisas e dos seres revela-nos a integração do Espiritismo
na realidade cósmica, na correspondência perfeita da realidade total com a fragmentária realidade parcial das coisas finitas e dos seres perecíveis, que na verdade não perecem nunca, passando apenas pela lei universal da metamorfose, que a tudo impulsiona, sem cessar, nas linhas ascensionais da transcendência. A constituição semimaterial do perispírito, segundo Kardec, foi confirmada pela descoberta russa de que o corpo bioplásmico é feito de plasma físico. Tudo morre e renasce, menos o homem, a mais complexa e perfeita organização psicobiológica, com o mais poderoso cérebro e a mais penetrante das mentes. A algeriza materialista é contra a teoria da sobrevivência individual. Tudo morre e renasce, segundo eles, revertendo-se ao pó para novas elaborações ocasionais. Os valores espirituais ficam na dependência exclusiva dos caprichos de algum alquimista medieval que nunca morreu. Não obstante, sustentam a teoria da evolução contínua, incessante e criadora, que o homem pode controlar. Há tantas contradições nas doutrinas religiosas do mundo, quanto nas doutrinas materialistas. Os três corpos do homem têm funções gerais e específicas, desdobrando-se em planos sucessivos de manifestação a partir do contexto humano. O corpo material é o que define na concepção terrena o que geralmente se considera como a condição humana. Provindo da evolução animal, Paulo teve razão de chamá-lo corpo animal. Todo o seu sistema psicobiológico é a resultante do processo evolutivo terreno. Todos os seus instrumentos de captação da realidade funcionam em ritmo de estímulo e resposta. Sua razão se constitui de categorias formadas na experiência. Não obstante, o seu espírito supera esse condicionamento através de percepções extrasensoriais, de intuições imediatas e globais de um conjunto gestáltico que vai arrancando do imediatismo vivencial para lançá-lo no plano existencial consciente. A organização animal do corpo é mantida e dominada pelo espírito, onde razão e consciência se desenvolvem paralelamente. A evolução do homem se verifica pelo desenvolvimento de razão e consciência num plano superior de critério cada vez mais espiritualizado. O homem se liberta de suas raízes animais e prepara-se para a transcendência. Frederick Myers, psicólogo inglês dos fins do século passado, considera que o inconsciente humano é uma segunda consciência, a que chama de subliminar.
Enquanto a consciência subliminar detém as faculdades necessárias à vida, a consciência supraliminar auxilia aquela através de emersões de ideias, sensações profundas e intuições a desenvolver-se no plano extrasensorial. É da consciência supraliminar que provém as captações extrasensoriais. É nela que encontramos a fonte da genialidade e dos fenômenos paranormais. Essa consciência pertence ao perispírito. O perispírito, corpo espiritual ou corpo bioplásmico, possui em sua estrutura extremamente dinâmica o centro de força que organiza o corpo material. É o modelo energético previsto com grande antecedência por Claude Bernard. Os exames de porções de ectoplasma em laboratório revelam apenas a constituição física do mesmo. O elemento mais importante e vital do ectoplasma é a energia espiritual, que não permanece nas porções colhidas pelos pesquisadores. O corpo espiritual superior destina-se à vida nos planos mais elevados do mundo espiritual. Não se pode considerá-lo como um instrumento de comunicação, pois constitui-se do próprio espírito em sua exterioridade natural. Kardec assinala que esses espíritos puros não têm mais nada com a matéria, nem a matéria os afeta. Mas como têm forma e são criaturas humanas elevadas ao máximo grau da perfeição espiritual que os homens podem atingir, seu corpo é de luz. Na verdade, não dispomos de palavras nem de ideias para imaginá-los ou descrevê-los. No seu plano superior, não veríamos nem sentiríamos nada. No tocante a eles, a pesquisa de Kardec reduziu-se a diálogos com seus instrutores. Por outro lado, socorreu-se da lógica, como sempre fez, para dar as informações que encontramos na escala espírita. Kardec considera esses espíritos puros como os ministros de Deus, através dos quais a administração de toda a realidade cósmica se processa em todos os sentidos. Quando nos conhecermos a nós mesmos, segundo a recomendação do oráculo de Delfos a Sócrates, poderemos imaginar o que são essas criaturas e como vivem e agem no inefável, segundo a concepção pitagórica. Antes disso, é inútil nos esforçarmos para defini-las. Só com o desenvolvimento de toda a nossa perfectibilidade possível, como queria Kant, conseguiremos obter os parâmetros capazes de nos dar uma pálida visão dessa vida superior.
Kant referia-se à perfectibilidade possível na vida terrena. Acima desta, existem os planos espirituais progressivos, e depois deles, o plano da angelitude, que é precisamente o dos espíritos puros. Não podemos nos atrever a solucionar esse problema, cujos dados nos escapam. Há questões que não podem ser tratadas em nosso estágio evolutivo. Mas já é importante possuirmos algumas informações provindas de entidades que passaram pelos testes rigorosos de Kardec. O espírito puro é para nós uma abstração, como abstração também é a matemática, de que nos servimos para medir e pesar o mundo. O que precisamos evitar no estudo dos corpos do homem é o fascínio da imaginação, que costuma levar-nos além de toda a realidade possível. Kardec lutou para afastar da mente humana os resíduos mágicos do passado. Dando à doutrina espírita a clareza positiva da ciência, sempre apoiado na razão e na pesquisa. Seu esquema tríplice dos corpos do homem é uma síntese luminosa de todos os esforços da humanidade para compreender essa questão de importância fundamental. O Espiritismo busca a verdade pura, que é sempre simples, pois não necessita de visagens para impor-se às mentes perquiridoras e sensatas. Aprendamos a distinguir a pureza lógica do Espiritismo das fábulas religiosas e espiritualistas, que se servam, através dos milênios, no gosto do homem pelo maravilhoso. Não há maravilha maior do que a obra de Deus em sua realidade pura. Curso Dinâmico de Espiritismo. Herculano Pires.